Parabéns, professor Marcos Pinheiro, pela eloquente exposição de um tema tão árido, tão difícil. E eu fiquei aqui, enquanto ele explanava, fiz algumas anotações, mas nós só vamos falar sobre essas anotações ao final. Agora nós vamos desfazer a mesa. Eu e o professor Marcos vamos descer para que fique melhor para nós assistir a palestra do professor Tiago, que vai fazer a exposição de slides. Depois, eu e o professor Marcos subimos novamente para que a gente possa fazer a finalização com as questões. Agora nós vamos assistir a segunda palestra com o professor Tiago Holanda e depois nós voltamos para a mesa para os questionamentos. Os questionamentos serão 3 questionamentos de 3 minutos, tá? Para perguntas e respostas, para que vocês saibam e já façam aí as suas anotações. Um dos voluntários vai até vocês com o microfone. Agora, professor Tiago Holanda, com a segunda palestra. Obrigado. Boa tarde a todos. Tá dando para ouvir bem com esse microfone? Pronto. Mais uma vez, boa tarde. Muito bom estar aqui participando de mais um simpósio da Comune. Agradeço de coração a toda a coordenação do evento pelo convite. E eu espero que ao longo dessa tarde e noite nós possamos ter um bom momento de aprendizado. Como nos deram um tema muito complexo, muito vasto, e um tempo é curto, então a gente vai tentar ser objetivo e rápido aqui na nossa fala. A minha palavra aqui, ao longo desses próximos 40 minutos, vai ter muita relação com o que o professor Marcos já falou aqui, tá? Porém, eu vou dar ênfase aos aspectos econômicos da fala dele. E eu vou concentrar muito... Opa, quebrei aqui o negócio. E eu vou concentrar muito a minha fala naquele que dizem ser o órgão mais sensível do corpo humano. Você sabe qual é? Qual? O bolso. Nós vamos falar aqui muito sobre economia, tá bom? Mas nós vamos falar do ponto de vista mais macro. E eu quero tratar com vocês sobre desigualdade e justiça social. Vai ser mais ou menos a ênfase que nós vamos dar aqui ao longo desse nosso momento. E eu quero que vocês saibam o seguinte: para falarmos sobre desigualdade, é importante que antes nós entendamos o que é igualdade. A igualdade, ela é uma palavra que, se você não definir de forma correta, você pode acabar perseguindo um sonho impossível. Ou mesmo você pode acabar prejudicando os outros. O professor Marcos vai concordar quando eu digo que, em nome da igualdade, na história, muito sangue já foi derramado. A verdade é essa. Em nome da igualdade, levantando a bandeira da igualdade, infelizmente, muito sangue já foi derramado na história. E em muitos ambientes onde nós falamos sobre igualdade, ela, na verdade, não existe. Eu vou tratar aqui de um exemplo meramente ilustrativo. No ambiente de casamento, Deus não estabeleceu no casamento igualdade. Ele estabeleceu complementariedade. Na igreja, ambiente de igreja, eu acredito que a maioria de nós somos evangélicos, se não todos. Nós não somos e nem devemos ser iguais. Nós somos complementares uns aos outros. Por isso que Paulo vai dizer que o Senhor nos deu diferentes dons para exercermos os serviços, mas o Espírito é o mesmo. Então nós não somos iguais. Muitas das vezes a igualdade é levantada como uma bandeira, quando na verdade, se ela for colocada goela abaixo, ela vai se tornar algo extremamente prejudicial. E ao longo desses próximos minutos eu quero falar um pouco sobre a igualdade econômica e a desigualdade econômica. E eu vou tratar aqui com uma hipótese central. Qual é? A hipótese central é essa: a desigualdade extrema, ela é oriunda de práticas econômicas e sociais que destoam dos preceitos bíblicos para as nações. Aqui eu quero só chamar você a observação uma coisa. Quando eu coloco desigualdade extrema,
eu estou me referindo à grande desigualdade que existe em algumas sociedades. E aqui, meus irmãos, eu estou falando de desigualdade econômica, tá certo? A partir de agora eu vou dar ênfase a esse tipo de desigualdade econômica. A desigualdade extrema, ou seja, aquela que é exagerada, aquela que é nociva, ela é resultado de quando nações, países, têm práticas que não condizem com aquilo que a Bíblia diz. Ah, Tiago, e a Bíblia é um livro de economia? Não. A Bíblia não é um livro de economia. A Bíblia não é um manual de economia, mas ela é um livro de Deus. E como ela é um livro de Deus, ela vai conter aspectos, verdades, que você pode aplicar a qualquer área da sua vida e a qualquer área de uma sociedade, inclusive a área econômica, tá certo? Todo mundo me acompanha até aqui, sim ou não? Pronto. Então essa é a hipótese central, é isso que eu vou tentar provar ao longo dos nossos próximos minutos. As nações pobres muitas vezes estão nessa circunstância por conta de uma política econômica, de um governo, de uma sociedade que é construída longe da palavra de Deus. Vamos lá. O que é que a Bíblia fala sobre desigualdade? O professor Marcos ele já trouxe alguns versículos a respeito desse tema. Ele já trouxe aqui algumas passagens bíblicas que falam sobre isso, né? Ele diz que Jesus disse que os pobres vocês sempre terão convosco. Sempre vai ter pobre, né? E isso é algo que Jesus tratava quase como naturalidade. Lá em Provérbios capítulo 22 diz assim: o rico e o pobre, eles têm uma coisa em comum. O quê? O Senhor criou ambos, né? Que interessante. Levítico 25:35. Se um dos seus compatriotas empobrecer e não puder sustentar-se, ajudem-no como se faz ao estrangeiro ou a residente temporário, para que possa continuar a viver entre vocês. Essas duas passagens, unidas com várias e várias outras que tratam de forma semelhante do tema, eles nos dão a seguinte conclusão: a desigualdade econômica entre os indivíduos é algo natural e nós não temos como escapar disso. O que é que nós temos que fazer? Sempre haverá o desnível, sempre haverá a diferença. Porém, no momento que essa diferença for tão grande em que alguns estiverem muito em necessidade, o que é que você tem que fazer como obrigação moral? Ajudar. Ajudar aqueles que estão em necessidade. Isso nós vamos ver em Levítico e vamos ver em várias outras passagens do Novo Testamento também. Vamos continuar. Eu peço só licença de vez em quando. Eu vou beber água para hidratar a garganta. Essa semana eu tive uma crise muito grande de garganta. Estou me recuperando agora. Então, para não correr nenhum risco, vou ficar hidratando vez ou outra. O que é que a ciência fala sobre desigualdade, né? Vimos aqui que a Bíblia trata como algo, de certa forma, natural. Algo inescapável. Mas o que é que a ciência fala? Aqui eu trouxe uma definição de um economista. Ele escreveu um artigo, publicou ano passado, e ele trata exatamente sobre isso. A literatura, os livros, artigos sobre o assunto são muito vastos. Então eu trouxe esse, que é relativamente recente, e diz assim: o conceito de desigualdade abrange as disparidades estruturadas e duradouras no acesso aos recursos, os recursos econômicos, oportunidades e direitos entre diferentes grupos sociais. É uma questão multifacetada, ou seja, engloba muitas e muitas variáveis que afeta a qualidade de vida dos indivíduos e a coesão social. A desigualdade social é frequentemente analisada em várias dimensões, incluindo econômicas, raciais, de gêneros e educacionais. O que é que eu estou tentando trazer como ideia aqui? Desigualdade, ela é um conceito, de certa forma, relativo, assim como a pobreza. Por exemplo, você, aqui no Brasil, você pode não ser considerado pobre na sua classe social. Mas em alguns países do mundo, devido à renda que você ofere, se você se mudar para um desses países, possivelmente você já se classificaria como uma pessoa pobre.
Eu lembro, na época que eu fazia graduação, ali na Avenida da Universidade, foi uma época em que começou um programa de intercâmbio entre vários estudantes ali da África, daqueles países africanos, Gana, Guiné-Bissau. Acredito que o pastor Glauco deve lembrar desse período ali, meados de 2006, 2007, 2008. E vários deles, desses jovens desses países, vieram para cá, para Fortaleza e para outras cidades, para estudar na universidade. O governo brasileiro fez um programa de intercâmbio, né? E veio deles aos montes. E hoje ainda existe eu acredito que ainda existe essa parceria ali na Unilab, alguma coisa desse tipo. Estou um pouco desinformado a respeito disso. E aí eu lembro que muitos desses jovens que vieram, né, eu conheci algum deles porque eles estudavam comigo, eles eram da alta sociedade nesses países. Um amigo meu que fez economia comigo na universidade, ele era, na época, né, filho de um dos ministros, um dos assessores do ministro da Fazenda lá, eu não lembro agora se é Gana ou Guiné-Bissau, um desses dois países. Então o pai dele era um assessor especial, ele era filho desse assessor, e ele veio para cá. E uma coisa interessante que aconteceu, na época, tanto com esse meu amigo, como vários outros, é que mesmo eles possuindo uma vida confortável nos seus países de origem, eles optaram para, mesmo terminando o curso acadêmico aqui, continuarem morando aqui. Aí você pergunta, mas eles tinham uma vida confortável, eles eram da classe média alta de lá, digamos assim. Por que preferiram ficar aqui? Por que não voltaram para os seus países? Né? Se não foi todos, tá? Alguns. E aí você vai encontrar essa questão da relatividade. Às vezes, uma vida em um outro país mais desenvolvido, ainda que você caia, digamos assim, na escada social, te promove uma qualidade de vida ainda melhor do que no seu país de origem. Então você vai encontrar muito desse... Isso explica muito do movimento migratório de brasileiros para países desenvolvidos. É o mesmo fator motivador que faz muitos dos nossos compatriotas tentarem a vida em países ricos. Vamos lá, então, você percebe que desigualdade, pobreza, conceitos relacionados a esse são relativos. Como é que o Brasil está em termos de desigualdade? Vamos agora para a má notícia, para a parte triste da palestra, né? Como é que o Brasil está em termos de desigualdade econômica? Aqui eu trouxe, aqui do lado esquerdo, uma notícia da CNN. Desigualdade, 63% da riqueza do Brasil está nas mãos de 1% da população. Olha só. 63% de toda a riqueza produzida no Brasil pertence a 1% da população brasileira, segundo o relatório. Essa outra notícia do lado direito é do G1. Brasil tem a segunda maior concentração de renda do mundo, de acordo com o relatório da ONU. Bom, Tiago, mas qual é a origem disso? Calma, que já a gente vai chegar lá. Mas eu já vou dar um spoiler, tá? Muito dessa política econômica fracassada do Brasil, que já dura décadas, tem origem com práticas econômicas que destoam, que se separaram daquilo que a Bíblia diz que é bom para uma nação. Vamos lá. Aqui eu trouxe também um outro dado bem interessante. Isso aqui é o ranking do coeficiente de Gini. Coeficiente de Gini. Alguém aqui já ouviu falar nesse coeficiente alguma vez na vida? Levanta a mão. O que é o coeficiente de Gini? É um índice bem simples que tenta medir a desigualdade econômica. Então, quanto mais próximo... Ele varia de 0 a 1. Se ele for 1, nenhum país é 1, tá? Mas se ele for 1, significa que toda a população daquele país, toda a riqueza daquele país, está na mão de uma única pessoa. Nenhum país tem 1, tá? Nenhum país. E se ele for 0, significa que todas as pessoas daquele país têm um patrimônio igual. Tem a mesma riqueza, exatamente a mesma riqueza. Sabe quantos países tem 0? 0. Nenhum país está também nesse... Todos eles estão nos intervalos, né?
Porque é aquilo que eu disse agora há pouco, a desigualdade é algo quase que natural. Quase que natural, é difícil você fugir dela. E aí nós vamos ver aqui o ranking dos países mais desiguais, segundo o índice de Gini, né? Nós temos aqui África do Sul, Nâmbia, por aí vai. Olha só onde é que está o Brasil. 14ª posição. Junto com quem? Congo. Irmãos, 15ª posição, sabe quem é que tem? Guatemala. Ou seja, a Guatemala é um país pequeno. Não estou menosprezando o país não, tá? De forma nenhuma. Mas um país pequeno, com condições de riqueza muito inferiores ao no Brasil, tem, de acordo com o índice de Gini, uma desigualdade menos grave que o Brasil, né? E aí nós temos na frente do Brasil Panamá, Zimbábue e vários outros países. Entre a África do Sul e o Brasil, tem algum país da Europa? Não. Algum país ali da América do Norte? Também não. Então, infelizmente, o Brasil ocupa aqui uma posição muito, muito, muito ruim, provando aquilo que nós, cidadãos comuns, já sabemos no dia a dia, porque nós não somos cegos, nós vemos e percebemos as coisas, né? O Brasil, infelizmente, é um país extremamente desigual. Quais são as recomendações bíblicas? O professor Marcos aqui falou sobre o ano do jubileu, né? Falou aqui sobre alguns preceitos de Deuteronômio. E nós vamos falar um pouco também de uma passagem nesse livro. Eu não vou ler. Oi? Eu não vou ler toda essa passagem de Deuteronômio 15, de 1 ao 10, porque infelizmente o tempo não permite. Mas depois você pode fazer uma leitura minuciosa a respeito desse tema. O que é que eu vou fazer? Eu vou destrinchar as partes mais importantes desse trecho, que é um trecho que fala sobre o ano da remissão. Tá? Então nós vamos entender um pouco quais são os preceitos bíblicos a partir dessa passagem. Vamos lá. No versículo 1 você vai encontrar assim, ó, ao fim dos 7 anos farás a remissão. Esse, pois, é o modo da remissão. Todo credor remitirá o que emprestou ao seu próximo. Não o exigirá do seu próximo ou do seu irmão, pois a remissão do Senhor é apregoada. O que é que a lei, o que é que esse preceito nos ensina? A cada 7 anos, naquele período, deveria haver uma remissão das dívidas. Todo o credor de uma dívida para com seu irmão deveria perdoar e zerar aquela dívida ao final, ao completarem 7 anos. E aí eu pego a ligação daquilo que o professor Marcos falou. Isso é um ataque frontal à questão do capitalismo, da economia de mercado? Não. Até porque você vai ver que não existe uma proibição do ato de emprestar. Muita gente fala, emprestar, financiar, isso é correto ou não é? A Bíblia trata isso como naturalidade. Inclusive, nessa passagem você não vê nenhum tipo de condenação a essa prática. O ato de emprestar, muito obrigado. O ato de emprestar por si só não é condenado aqui. O que essa passagem tenta estabelecer é um princípio para não cumulatividade da dívida. Ou seja, estabelecer um teto, um limite para as dívidas nacionais. E aqui eu quero deixar uma coisa bem clara. Esse texto ele está falando sobre dívida nacional. Por quê? Porque ele está estabelecendo uma lei para a nação. Mas isso vale também para finanças pessoais. Se você acumula dívida sobre dívida, você acaba gerando aquilo que nós chamamos de bola de neve. Ou seja, dívida gera mais dívida, e aí você conhece aquilo que a gente chama de o poder dos juros compostos. Alguém já ouviu essa expressão? O poder dos juros compostos. É um poder que pode ser usado para o bem, para ganhar dinheiro, mas perder também através das dívidas. Então, para estabelecer um limite para essas dívidas, então colocou-se
ponto final quando completasse os 7 anos em apregoar a remissão das dívidas. E aqui eu deixo outra coisa bem claro. Empréstimos, entre parênteses, não doações, empréstimos eram fundamentais para que as pessoas pudessem sair da pobreza. Empréstimos, não doações. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso. No versículo 7, coloquei o versículo aqui do lado, tá? No versículo 7 diz assim: quando entre ti houver, algum pobre de teus irmãos em alguma das tuas portas, na terra que o Senhor Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás a tua mão a teu irmão que for pobre. Antes, lhe abrirás de toda a tua mão e livremente lhes emprestará o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. Olha só que interessante. A bênção financeira traz como exigência a responsabilidade financeira. Se você hoje tem recursos em abundância, se você hoje tem superávit na sua conta, se você tem saldo financeiro positivo, a lei do Senhor estabelece que você tem a obrigação de ajudar o seu irmão necessitado. Não necessariamente com doação. Qual o termo que a lei usa aqui? Lhe emprestarás o que lhe falta. Então aqui é estabelecido a ideia de que deve haver generosidade, deve haver repartimento de recursos, e que a partir do momento que eu vejo um irmão meu, um compatriota meu passando necessidade, é a obrigação minha ajudar aquele irmão. E aqui eu faço uma ligação de novo com a palestra do professor Marcos. Não é uma convocação para o Estado, é uma convocação para o cidadão. Isso aqui, meus irmãos, é repartição privada. É indivíduos ajudando indivíduos. Isso aqui não é o Estado, isso aqui não é uma convocação para o Estado fazer uma redistribuição forçada. Isso aqui é uma convocação para que os cidadãos de uma sociedade, livremente, espontaneamente e com temor do Senhor no coração, compartilhem os seus recursos com os outros. Todo mundo está entendendo até aqui? Está claro? Amém. E aqui entra algo interessante, né? Um dia desse eu estava vendo Eu gosto muito de ler esses jornais financeiros. Eu estava lendo uma notícia do Valor Econômico, né? O Valor Econômico é um jornal especializado em economia e finanças. E aí ele estava fazendo um ranking dos países que mais cresceu o número de bilionários nos últimos 10 anos. Qual país mais surgiu bilionários? Eu não lembro agora do ranking, qual era o primeiro país, não me recordo. Mas eu olhei aquilo e eu achei interessante, professor, porque eu pensei, surgir bilionários, ok, né? Aquilo ali mostra um certo dinamismo econômico, né? Não é um sinal negativo, é um sinal bom. Porém, era interessante também mostrar o ranking dos países que mais eliminaram pobres nos últimos 10 anos. Não é eliminaram de matar não, tá? É eliminaram porque tiraram da pobreza, por favor. Retiraram pessoas debaixo da linha da pobreza nos últimos 10 anos. Era interessante fazer esse ranking também, porque o fato isolado de ter bilionários não significa o desenvolvimento econômico de uma nação. Aquilo ali pode estar acontecendo junto com uma extrema desigualdade. Então, ter mais milionários, ter mais bilionários, ok. Mas e as pessoas saindo da pobreza? Também está acontecendo? Porque se não tiver, isso significa que está crescendo a disparidade entre os indivíduos. E olha só que interessante, o empréstimo tem como objetivo o quê? Desenvolvimento. E não, aqui eu vou, atenção, tá? O que eu vou dizer agora. Não é assistencialismo, é empréstimo para o desenvolvimento. Isso significa que era incentivado, você vê o irmão que está passando necessidade,
e você dizer assim: o que é que você precisa hoje para sair dessa situação? Eu preciso de tantos recursos para poder levantar minha empresa, ou tantos recursos para poder abrir um negócio, ou tantos recursos para investir aqui na minha lavoura e poder recuperar minha produção, recuperar meu serviço e poder ficar positivo de novo. É esse o tipo de empréstimo que é incentivado. Não é aquele empréstimo ou aquela doação que tem como objetivo gerar dependência entre o credor e o devedor. Os irmãos estão me entendendo? Gerar dependência é algo que a Bíblia não compactua. Não é dependência. Estou bebendo muita água, a água está acabando rápido. Vamos lá. Vamos passar. Recomendações bíblicas. Parte 3. Versículo 6 vai dizer assim: porque o Senhor teu Deus te abençoará como te tem falado. Assim emprestarás a muitas nações, mas não tomará empréstimos. E dominarás sobre muitas nações, mas elas não dominarão sobre ti. Não é, meus irmãos, economicamente saudável manter dívida com outros países, especialmente dívidas de longo prazo. Isso gera dependência e fragilidade. Todo país que mantém, ao longo de muito tempo, rolagem de dívida com outros países, ou mesmo com organismos internacionais, acaba fragilizando a sua economia e fragilizando a sua atividade econômica. Vamos lá. E agora eu quero tratar aqui de algumas coisas que no senso comum podem parecer que são úteis, mas que acabam atrapalhando mais do que ajudando. Algumas medidas econômicas que os países tomam, que os organismos internacionais fazem, e que muitas vezes tem a propaganda de querer ajudar, mas está atrapalhando mais do que ajudando. E para poder falar sobre essas medidas, eu me baseei num livro que eu recomendo muito, muito mesmo, que se você gostou do tema, você pode se aprofundar lendo esse livro, que é esse livro aqui, ó, A Pobreza das Nações, de Wayne Grudem e Barry Asmus. Wayne Grudem é um doutor em teologia, muito conhecido, né? Tem vários livros dele publicados. Né? Muito bons os livros do Dr. Wayne, muito bom mesmo. E ele se reuniu com um economista, né? Dr. Barry Asmus é um professor de economia de uma universidade americana, não me recordo agora qual universidade é. E eles se juntaram e eles fizeram esse livro, né? Publicado pela editora Vida Nova, A Pobreza das Nações, uma solução sustentável. E eles estudam o fenômeno da pobreza e da desigualdade do ponto de vista da economia, fazendo uma interseção com o que a teologia bíblica fala a respeito disso. E aí ele vai falar, por exemplo, sobre a ajuda externa. Você já deve ter visto a notícia. A União Europeia, a ALCA, o NAFTA, o país tal, se reuniu milhões e milhões de dólares e enviou para o país tal que está em necessidade. Tantos e tantos milhões de dólares foram enviados para a África. E ele vai começar... De vez em quando a gente vê uma notícia como essa, né? Tantos e tantos milhões foram enviados para assistência no país tal. Essa ajuda que é enviada para países que estão em necessidade, isso realmente, de fato, ajuda aquele país? E aí, nesse livro, eles vão contra-argumentar que essa ajuda externa não resolve o problema da pobreza. Por quê? A ajuda externa ela é algo que ajuda mais a empobrecer ainda mais esses países. Ela deve ser praticada apenas de forma artificial e ela deve ser feita, geralmente não é, com condições e um sistema de prestação de contas rigoroso. Mas, meu Tiago, eu não estou entendendo. Você despeja dinheiro dentro de um país e aquele país não ajuda, não fica mais rico, não ajuda a criar riqueza. Por quê? E aí, nesse livro, eles vão levantar a hipótese de que muitas vezes as instituições daquele país, instituições como, por exemplo, o governo, a elite intelectual, é tão mergulhada numa corrupção que o dinheiro que é injetado pelos organismos internacionais ou pelos outros países não vão para as pessoas que precisam, mas vão para o bolso de pessoas que se beneficiam desse dinheiro. E aqui eu trouxe alguns exemplos, tá? Eu trouxe aqui o exemplo
desse rapazinho aqui. Ele é o Mengistu Mariam, né? Alguém já ouviu falar dele? Mengistu Mariam. Ele é o ex-presidente da Etiópia. E ele fez uma coisa interessante. Ao longo do governo dele, a Etiópia recebeu bilhões e bilhões de dólares em doação. E ele era um ditador marxista. E o que foi que ele fez? Ele, dentro da Etiópia, enfrentava resistência. Nem todo mundo queria que ele estivesse na presidência. Aí o que foi que ele fez? Ele pegou o dinheiro que recebeu desses organismos, está documentado. Opa, derramei a água, desculpa. Ele pegou, está documentado, tá, gente? Eu coloquei a fonte aqui da informação. Ele pegou os recursos que recebeu e enviou somente para regiões onde ele tinha apoiadores. E as outras regiões, ele deixou na miséria e morrendo de fome. Imagina só, é só um exemplo, tá, que eu estou dando. Se hoje o governo brasileiro recebe trilhões e trilhões de dólares em doação para a gente, e o governo, isso é só uma situação hipotética, decide presentear todas as regiões do Brasil e deixa o Nordeste sem nenhum centavo. Como seria isso? Terrível. Pois ele fez isso. Ele pegou uma parte do dinheiro, né? Ficou lá com o governo, colocou outras para os seus apoiadores, e a parte da Etiópia que ainda era rebelde, ele não destinou nada. E a região continuou morrendo de fome, né? Utilizando recursos internacionais para fortalecer a sua ditadura naquele país. Um outro exemplo da mesma fonte, né, é esse rapaz aqui, Mobutu. Ele é o ex-presidente do Zaire. Ele acumulou uma fortuna de 10 bilhões de dólares na Suíça, de dinheiro que o seu país recebeu para combater a pobreza. Desviou para si uma quantidade gigantesca e quando entregou a presidência, estava multibilionário. Então eu trouxe aqui esses dois exemplos, mas existem muitos outros que a gente poderia citar de situações em que o dinheiro que é enviado para esses países não vai para a população. Um economista, não lembro agora o nome dele, mas está no livro do Dr. Wayne, ele estima que apenas 10% desse dinheiro chega no destino final para ajudar as pessoas que são, de fato, necessitadas. 10%. É o dízimo invertido, né? 10% vai para quem, de fato, necessita. Mas, irmão Tiago, por que isso acontece? Porque quando você envia dinheiro sem prestação de contas, sem um controle rigoroso, você pega dinheiro, coloca na mão desses ditadores e, meus irmãos, eles fazem o que eles querem. Eles vão pegar o dinheiro e ajudar a consolidar o seu sistema de poder. Eles não vão, aquilo que o professor Marcos falou, que eu achei muito interessante, né? Ladrão não se preocupa com pobre. Não se preocupa. Então por que eles vão destinar o dinheiro para o... Não vão. Eles vão ajudar a consolidar o seu projeto nefasto de poder. Para o ladrão, o pobre nada mais é do que propaganda e marketing. É ou não é verdade? Propaganda e marketing. Como assim, meu Tiago? A pobreza, muitas vezes, é o motor que faz com que esse discurso de muitos desses ditadores se perpetue. Nós precisamos combater a pobreza. Precisamos combater a pobreza. Mas eles não querem combater a pobreza porque a pobreza é matéria-prima para o sistema que eles estão consolidando. Então, isso é algo que a gente acabou de ver aqui em dois exemplos reais. Tá certo? Vamos lá. Para não ficar algo assim, sem base, eu trouxe aqui uma outra citação, tá? Aqui está a fonte. Uma introdução à ajuda externa e pobreza na África, tá? Desse economista aqui. É um artigo publicado em 2017. Eu coloquei a referência completa, inclusive com endereço eletrônico. Caso você queira pesquisar depois, ele vai dizer o seguinte: a ajuda externa não elimina a pobreza nos países pobres. A pesquisa indica que, embora ela forneça recursos e materiais, apenas tem um poder de aliviar. As causas profundas da pobreza estão ligadas ao quê?
má governança e as instituições econômicas que desconectam o Estado dos seus cidadãos. Não adianta despejar dinheiro se não tem leis sólidas, se a propriedade privada não é respeitada, se não há justiça social e se há corrupção no governo. Não adianta. Pode fazer impressão de dinheiro à vontade, que isso não vai resolver o problema. Aqui já é uma parte da minha fala que tem uma ligação com o que o professor Marcos disse também, né? A redistribuição forçada funciona. Imagina aqui que hoje um determinado governante acorda com uma ideia brilhante. Vou tomar dinheiro de quem é rico para dar para os pobres. Imagina que ele acorda com essa ideia, vou fazer isso. Vou tirar eu sou o Robin Hood. Vou tirar dinheiro dos pobres e dar para os ricos. Será que isso funciona? Será que isso vai ter jeito? Né? E aqui é uma citação do próprio livro, tá, que eu coloquei. A solução para os males estruturais, né, a desigualdade sendo um desses males, não é tirar dos ricos e dar aos pobres. Isso aí, meus irmãos, é um sintoma, não é uma causa. Não, é um sintoma. Quando você vai no médico com virose, né, com o seu rosto congestionado, tossindo, o médico ele não vai dar um remédio para você parar de tossir, porque isso é um sintoma. Ele vai dar um remédio para tratar, sei lá, o vírus que está dentro de você, atacando você, porque isso é a causa. Tirar os sintomas sem mexer na causa não é eliminar o problema. Então você tirar dos ricos e dar para os pobres é você atacar o sintoma e não a causa do problema. E isso gera mais e mais dependência. Isso acaba fortalecendo projetos tirânicos de poder. Entenda, a desigualdade econômica ela é um sintoma, ela não é a causa do problema. O problema está muito mais embaixo. Vamos lá, vamos correr que o tempo é nosso inimigo. O papel do governo não deve ser o papel de Robin Hood. Então qual é o papel do governo? Romanos 13 estabelece um pouco a respeito disso. Romanos 13 vai dizer que o governo ele deve fortalecer as instituições. Como assim, irmão Tiago? Deve punir quem é mau e premiar quem é bom. Paulo vai sintetizar dessa forma. O cidadão exemplar, o cidadão que é bom, ele deve ser premiado, ele deve ser louvado pelo Estado. E o cidadão que é ruim, que ele infringe a lei, que ele burla a lei, ele deve ser severamente punido. Aí eu pergunto, isso acontece no Brasil? Não precisa ser sociólogo para saber disso, né? Não precisa ser acadêmico, não precisa ser, né, jurista, não precisa ser... Basta você ser um ser humano, que você sabe que o Brasil, infelizmente, está muito distante desse objetivo. A única forma, meus irmãos, você falou, irmão Tiago, se não é combatendo, não é tirando dos pobres e dando para os ricos, então qual é a causa do problema? A causa do problema é a falta de criação de riqueza. Como você combate a pobreza? Criando riqueza. É dando liberdade para que a sociedade possa criar riqueza, criar instituições que protejam a propriedade e dar condições do cidadão trabalhar e prosperar. Quando você faz isso, a pobreza vai embora. Então a redistribuição forçada não funcionou, porque já tentaram. Não funciona, porque estão tentando. E não vai funcionar, porque vão continuar tentando por muito tempo ainda, acredite. Tá? Então, infelizmente, não tem como dar certo. Mais uma vez, para não ficar uma fala sem base, eu trouxe um outro artigo desses 3 economistas. Se eu não me engano, eles são se não me falhar a memória, eles são da Universidade de Princeton. E eles publicaram esse artigo em 2006 no Atlantic Economic Journal. Está aqui a referência completa, né? E eles escreveram um artigo intitulado Como a redistribuição de riqueza... Olha só que interessante. Como a redistribuição de riqueza prejudica os pobres. Como a redistribuição de riqueza prejudica os pobres. Eles vão dizer assim: a redistribuição forçada não elimina a pobreza.
e pode, de fato, prejudicar grupos de alta e baixa renda ao longo do tempo. Eu vou pular para cá. Ó. Podem levar à redução do crescimento econômico e da mobilidade social, piorando a situação de todos. Os benefícios podem ser imediatos, mas diminuem com o tempo. Ou seja, não resolve o problema. Recursos naturais, né? A abundância de recursos naturais, será que facilita? Será que prejudica ou não a nação? A nação tal é pobre porque não tem recursos naturais. Nação tal é rica porque tem muitos recursos naturais. Isso é uma fala que a gente escuta muito. E aí esse livro aqui, ó, é do David Lenz. Não é um livro cristão, tá? É um livro de economia. E ele escreveu esse livro aqui, ó, A Riqueza e a Pobreza das Nações. E ele vai trazer um exemplo da Espanha, muito interessante. No século XVI, houve para a Espanha uma grande remessa de ouro vindo das suas colônias. Ali dos astecas, né? Da América. E durante esse século, esse ouro que proveu desses países acabou tornando a Espanha um país muito rico. Esse exemplo é um exemplo do livro, tá? E os espanhóis, por causa disso, né, foi tamanha a riqueza deles que aquilo acabou gerando na sociedade espanhola daquela época uma situação de uma vida de status, ociosidade e acomodação. A coroa da época, a sociedade, os aristocratas tinham tanta riqueza disponíveis para si que o país acabou criando um sentimento generalizado de comodismo, de acomodação. E o que aconteceu? Citação direta do livro, tá? Quando a grande afluência de ouro terminou no século XVII, a coroa espanhola estava endividada e o país entrou em um longo processo de declínio. A Espanha deixou de ser uma potência mundial, enfraqueceu suas bases econômicas, a população estava vivendo décadas e décadas de um comodismo, de instituições enfraquecidas, né, uma população numa situação deprimente, e demorou-se muito tempo para a Espanha poder recuperar o seu fôlego. Um exemplo contrário, né, você vai encontrar nesse livro aqui, Porque as Nações Quebram, né? Why Nations Fail, Porque as Nações Quebram. E é um exemplo do país chamado Botsuana. Paizinho, se você assistiu a abertura das Olimpíadas, eles entram lá naquela abertura com a bandeira deles, que é essa aqui, ó, Botsuana. Tem muita gente que nem conhece, né? País pequeno. A Botsuana é um dos países antes da sua independência, um dos países mais miseráveis do mundo. E em pouco mais de 20 e poucos anos, ela acumulou taxas de crescimento assustadoras. Por quê? Aí, citação do livro, tá? O governo estabeleceu instituições econômicas, reforçando, olha só, o direito à propriedade, estabilidade econômica e desenvolvimento de sua economia de mercado. As leis deram segurança para a população promover um ambiente econômico seguro. Vamos fazer uma síntese, porque a gente já está concluindo, tá? Quanto tempo eu tenho? Poucos, né? 2 minutos. Vamos lá. Então a gente viu aqui causas da desigualdade. Nós vimos aqui caminhos que não são interessantes, né? Como, por exemplo, redistribuição forçada, é um caminho que sempre tem alguém batendo nessa tecla. Se você acompanha a mídia ainda, né? Eu parei de acompanhar faz um tempo. Mas se você acompanha ali, né? Aqueles canais ali, que eu não vou dizer quais são, você vai, de vez em quando, você vai ouvir um burocrata lá de Brasília dizer assim: precisamos taxar as grandes fortunas. Alguém já ouviu isso? Direto, né? Essa semana, né? Ontem. A gente precisa taxar as grandes fortunas, né? Aí o pessoal faz aquele discurso bonito de desigualdade social, de igualdade social, de justiça social, reparar a dívida histórica. Aí o pessoal enche a boca quando fala, né? Meus queridos, é apenas retórica. É apenas retórica. Quando você bota no crivo da ciência, e aqui eu me refiro à verdadeira ciência econômica, não se sustenta nenhuma dessas ideias. Infelizmente, eu vou falar aqui a verdade,
Tem muito acadêmico corroborando o discurso econômico falido para ganhar ponto com o governo, mas essas ideias elas não se sustentam nem no curto, nem no médio, muito menos no longo prazo. Não dá certo. Nações que fizeram já tiveram resultados concretos de que políticas econômicas como essa não promovem justiça social. Como é que o Brasil está? Aqui eu trouxe uma coletânea, a coletânea do mal, né? É uma série de notícias que colocam o nosso país numa situação não muito confortável. Vamos fazer aqui uma síntese das ideias que nós vimos aqui. Síntese 1. É preciso se livrar, a palavra desceu, está abaixo da imagem, mas é preciso se livrar do endividamento. É preciso se livrar do endividamento. Notícia da CNN, dívida externa do Brasil, tá? Dívida externa do Brasil. Dívida externa bruta é de 325,5 bilhões em setembro do ano passado, afirma o Banco Central. Entre os emergentes, né, aqueles países que estão em desenvolvimento, entre os emergentes, o Brasil teve o 4º maior avanço em termos de dívida PIB. Ou seja, o Brasil está se endividando cada vez mais. Ele não só já é um país endividado, como ele está se endividando cada vez mais. Notícia do Correio Brasiliense. Síntese número 2. É preciso combater verdadeiramente a pobreza. Ou seja, é preciso investir em programas que transfiram renda para produção de riqueza e não mero assistencialismo. Notícia aqui do Globo. Bolsa Família chega a quase 1/5 dos lares e atinge nível recordes, diz IBGE. E aí uma outra notícia que eu devia ter trazido, acabei esquecendo, que uma parte considerável dessas dívidas está indo para onde? Apostas esportivas. Quem acompanhou isso? As bets. As bets. Boa parte desse dinheiro que vai para o Bolsa Família está indo para as bets. Estou terminando, viu? E por último, é preciso fortalecer as instituições com direito à propriedade, com uma democracia sólida, com liberdade de expressão e fortalecimento das instituições para que o cidadão possa se sentir seguro para trabalhar, investir e crescer. Como é que o Brasil está? Insegurança jurídica, isso aqui é CNN, tá? CNN. Insegurança jurídica é o maior obstáculo para investimento no Brasil, diz Eni Lanif em podcast. Notícia da CNN. Notícia do Poder 360. Censura no Brasil é pior do que em outros países, diz Glenn Greenwald, que é um jornalista de viés de esquerda, né? Mas para você ver, quando tem um sensato, até eles reconhecem. Quando você encontra alguém sensato, minimamente sensato, vão reconhecer que isso é uma realidade. Então, meus queridos, muito obrigado, né? Eu espero que tenha sido um momento de aprendizado. Peço desculpa por ter ultrapassado um pouco o tempo, né? E obrigado.